Fala aí, garotada. Vamos falar um pouquinho sobre calor. Existem basicamente dois tipos de calores que têm propósitos diferentes. O primeiro deles é o calor sensível. Esse calor aqui, ele tem a ver com a mudança de temperatura. Então, ele tem um propósito muito específico. Por exemplo, vamos dizer que você colocou para esquentar uma água. O que vai acontecer com a água? Ela vai aumentar a temperatura, vai aumentar a temperatura e vai aumentar. Só que vai chegar um momento que a água vai virar o quê? Vapor. E quando isso acontecer, você vai ter todo o trabalho do calor servindo para mudar o estado físico da matéria. Ou seja, fazer com que aquela água líquida passe a ser vapor. Quando isso acontece, estamos falando já do calor latente. Ele tem a ver com o estado físico, que é o que você já sabe muito bem. Por exemplo, você tem ali a água que se esfriar vai virar o quê? Gelo. E se ela esquentar demais, ela vira vapor. Nessas transições de mudança de estado físico, ocorre o calor latente. Primeiro a gente vai falar sobre o calor sensível, e na próxima aula sobre calor latente. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos supor que você faça uma mistura aqui. Você pegou uma água quente, repare que essa água quente ela está numa quantidade menor. É um volume menor, o recipiente é menor do que esse daqui, da água fria, certo? Então, aqui na água quente, você tem 70 graus. Aqui na água fria, você tem 20 graus. Se você entornar as duas coisas num recipiente maior, você vai ter uma água que vai ser o quê? Morna. Que vai ser uma coisa entre os 70 e entre os 20. Não tem como você colocar 20 graus junto com 70 e dar 100. Um erro muito comum aqui é o cara imaginar qual é a temperatura dos dois quando misturar 90. Porque você soma 20 mais 70, pronto, deu 90. Errado, não tem isso. Não dá 90. Você não pode aumentar a temperatura colocando uma coisa mais fria. Isso não faz sentido, certo? Imagina, a água está 70. Você coloca uma água muito mais fria a 20 e de repente fica 90? Não. A água fria não é uma fonte de calor para deixar mais quente 70 graus. Então, o que vai acontecer é ir para algum tipo de meio termo. Vai prevalecer o quê? Por exemplo, nesse caso aqui específico, quem tem maior volume, quem tem mais massa. Como você tem muito mais massa de água 20 do que a 70, a água tende a ficar o quê? Mais próxima de 20 do que 70. Simplesmente porque você tem mais água fria. Isso faz sentido. Se você olhar aqui, a gente tem uma tabela de calor específico. Essa tabela diz o seguinte: o que é o calor específico? O calor específico é a quantidade de calor que você dá para um objeto, qualquer material que seja. Ali, por exemplo, na tabela a gente tem, ó, olha para a tabela, água, gelo, alumínio, areia, vidro, aço, ouro e qualquer outro material. É a quantidade de calor que você vai dar para cada grama desse material aumentar 1 grau Celsius. Então, por exemplo, pega o alumínio. O alumínio, ele precisa de 0,21 o quê? Calorias. Para quê? Para 1 grama dele aumentar quanto? 1 grau Celsius. Mas e se eu pegar, por exemplo, agora então a água? Bom, a água vai ser 1,00 calorias para 1 grama aumentar 1 grau Celsius. Quem é mais fácil de aumentar ali a temperatura? Ambos estão aumentando 1 grau Celsius. 1 grau Celsius e 1 grau Celsius. Os dois, temperatura é igual. Ambos estamos comparando 1 grama com 1 grama. Mas quem precisa de mais calor para poder aumentar? Quem precisa de menos? Quem tem mais facilidade? Quem tem mais dificuldade? É só você olhar para o número. Quando você olha para esse número aqui, 0,21, o que ele está te falando? Que o alumínio precisa de só 0,21 calorias para aumentar o quê? 1 grau Celsius para cada grama. Isso quer dizer que se você quisesse, por exemplo, aumentar 2 graus Celsius, o que você faria com o alumínio? Daria 0,42. Só que a água ela é mais difícil. Para você aumentar 2 graus Celsius da água, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dobrar, vai ter que dar 2,00 calorias. Você percebeu a diferença? O alumínio precisa de menos calorias para aumentar 1 grau Celsius.
Então é mais fácil para o alumínio, um metal, aumentar a temperatura tendo alguma fonte de calor do que a água. Por isso que a água demora a esquentar. Repara só que a água está com valor 1, o gelo está com meio, o gelo é diferente da água, está em outro estado. O alumínio, areia, vidro, aço, olha o ouro. O ouro está aqui só com 0,03. Então o ouro, mal deu calor para ele já aumenta 1 grau Celsius. Quando você vai para a água, 1 caloria por grau Celsius. Quer dizer que demora. Por isso que uma panela com água demora uma eternidade até esquentar, de fato. Por quê? Porque demora para ganhar caloria por cada grau Celsius. Tá? Então a unidade disso daí, é por isso que você vê 0,21 caloria por grau Celsius. Isso quer dizer que o alumínio precisa de 0,21 caloria para cada grama aumentar 1 grau Celsius. Caloria por grau Celsius. Como é que a gente encontra esse calor sensível? Como é que a gente consegue chegar lá? Porque temperatura você mede colocando um termômetro. Calor você não tem como fazer isso. O calor você tem que calcular. E como é que você consegue calcular o calor sensível? Ou seja, o calor para aumentar uma temperatura, seja lá qual for a temperatura. Você vai precisar saber uma coisa. Primeiro, a massa. A massa é importante, claro. Por quê? Bom, se você esquentar um copo de água e você esquentar uma piscina de água, é a mesma coisa? Claro que não. Por quê? Porque um copo d'água é pequeno. Ah, mas ambos são água. São. Só que uma coisa é você dar uma fonte de energia para esquentar um copinho d'água. Outra coisa é você usar a mesma fonte de energia para esquentar uma piscina inteira. Quem vai demorar mais? É a piscina. Por quê? Porque tem mais água. Então, a massa é uma coisa que importa. Quanto mais massa, mais calor você vai ter que dar, né, para você poder esquentar o negócio. Então, a massa é super importante. Mas o quê? O calor específico, que é a letra C minúsculo, Czinho. Por que é importante calor específico? Porque você viu acima, você esquentar o alumínio e você esquentar o aço, dá no mesmo? Tem a mesma quantidade. Temos uma barra aqui, ó, de alumínio e temos uma barra muito parecida, só que de aço. Se você pesar, tá igualzinho. Mesma massa, bonitinho. Você vai esquentar os dois igualzinho. Lá. Vai ser igual? Não tem como ser igual. Você pode colocar a mesma fonte aqui, fogo aqui, fogo aqui. Não vai ser igual. Por quê? Porque o alumínio precisa de 0,21 caloria para esquentar o quê? 1 grau Celsius em cada grama. O aço precisa só de 0,10. Quem é mais fácil de esquentar? Aço ou alumínio? É sempre quem precisa de menos. Então, quem é mais fácil de esquentar vai ser o quê? O aço. Então, esse calor específico ele vai entrar na conta porque ele vai te dizer quem é o material. Esse material é mais fácil ou mais difícil de esquentar? Terceiro fator é a variação de temperatura. A gente vai usar aqui o delta T, ok? O que é delta T? Na física você aprende, por exemplo, que delta S é o espaço final menos o espaço inicial. E se eu tenho uma medida lá, eu estou medindo aqui, eu andei de 20 até 50. Quanto que eu andei de 20 até 50? Bom, de 20 a 50 eu andei 30. Como é que você sabe que você andou 30? Porque é só você fazer 50, que é o espaço final, menos 20, que é o espaço inicial. E isso vai dar quanto? 30. Ou seja, é só fazer a diferença de onde você chega para onde você estava. Dá para fazer de cabeça, de 20 a 50 a gente sabe que é 30, ou você pode subtrair, sem nenhum problema. Quando você fala de variação de temperatura, é por quê? É porque eu estou colocando um objeto, tem um objeto ali.
Você bota o termômetro. O termômetro está marcando alguma coisa aqui, nessa faixa. Você esquentou o objeto, o que vai acontecer com ele? O termômetro vai marcar o quê? Ele vai aumentar e vai marcar uma temperatura superior. Ué, então a temperatura aumentou. Então ela variou. Ela estava num local antes, por exemplo, 20, e depois ela chegou a 50. Quanto que a temperatura variou? É igual você olhar aqui, ó, a temperatura de 20 para 50 variou 30. Então, essa variação de temperatura, delta T, nada mais é do que tudo na física você vai ver isso. Tem delta, quer dizer que é a variação, nesse caso da temperatura. Então, é temperatura final menos temperatura inicial, como você viu aqui. Final 50, inicial 20. Logo, você vai ter o quê? Uma variação de 30. Mole, mole. A lógica, então, é essa. Só uma observação. Em alguns lugares você vai ver, na verdade, a variação de temperatura como delta teta. Aquela letra grega teta. Faz diferença? Zero diferença, nenhuma. Você pode usar delta T ou delta teta. Tanto faz. Ambos querem dizer variação de temperatura. T, temperatura, teta, temperatura. Não faz diferença. Então, o que a gente vai ter aqui? Se você olhar o que a gente viu agora, é exatamente o que você precisa para poder achar o quê? A quantidade de calor, no caso, calor sensível. Ó. Variação de temperatura. Calor específico. Massa. E com isso você vai achar quem? O nosso calor. Ou seja, esse cara aqui é o calor sensível. E esse calor sensível tem a unidade. Normalmente você vai ver aqui na calorimetria como cal. Tá? Cal. Caloria. Ok? Então é só multiplicar. Vamos fazer um exemplo que você vai pegar isso rapidinho? Ó. Qual foi o calor recebido por uma porção de 500 gramas de água? Ou seja, 500 gramas de água é o quê? É a massa. Que aqueceu de 30 para 70 graus Celsius. Ou seja, se aqueceu de 30 a 70, o que é isso? Isso é a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Quem é a temperatura final? Para onde que chega o aquecimento? Ele chega até 70. Menos onde ele estava. Como é que começou esse aquecimento? Ele começou com 30. 70 menos 30 vai dar quanto? 40 graus Celsius. Então, esse é o ΔT, variação de temperatura. Considere que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, já tem. Como é que você faz essa conta? E é igual a mc ΔT, igual lá em cima. Que é igual a... Quanto que é a massa? 500 gramas, então vamos colocar. 500 vezes. Calor específico da água nesse caso, 1 caloria por grama grau Celsius. Variação de temperatura, a gente já achou. A gente já viu que é 70 menos 30 que dá 40. Então veja que a gente vai ter Q é igual a 500 vezes 1 dá 500. 1 não importa em conta de multiplicação. 500 vezes 40 vai dar o seguinte. Pensa. 5 vezes 4 dá 20. 0, 0 e 0. 0, 0 e 0. Vamos ter, então, 20.000 calorias. Essa é a nossa resposta. 20.000 calorias. Isso quer dizer que as 500 gramas de água, para aumentar 40 graus, precisou de quanto? De 20.000 calorias. Se fosse outro objeto que não fosse água, esse calor específico seria diferente. Aí você teria outro valor, poderia ser menos. Por exemplo, se fosse um metal, não seria esse valor todo. Se você quisesse aumentar mais a temperatura, ou seja, variar mais para 90,
É claro que esse valor aqui seria diferente, o valor da temperatura seria diferente, da variação dela, e você teria que dar mais calor. Você percebe que as coisas se encaixam. Mais massa, mais calor específico, menos calor específico, maior temperatura ou menor variação dela, tudo isso se encaixa. Vamos continuar agora falando sobre o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando você mistura as coisas. E quando você mistura, o que vai tender a acontecer, como eu falei antes? Vai tender a haver um meio termo, um equilíbrio entre as duas coisas, as duas temperaturas. Então, por exemplo, você tem uma coisa aqui em vermelho que está mais quente. Você tem uma coisa em azulzinho que está mais frio. O que vai acontecer? Ambas vão entrar em contato, igual o desenho anterior que eu havia mostrado. O que vai acontecer quando você misturar os dois? Bom, o que não vai acontecer é somar a temperatura. Eles vão chegar, enquanto esse cara aqui, ó, o vermelho, ele tiver dando calor. Lembra quem é que passa calor para quem? É sempre o quente para o frio. Então esse cara vai dar calor para esse. Enquanto ele estiver dando calor, ele vai ficar mais frio. E esse vai ficar mais quente. É a tendência. Vai chegar um momento em que eles vão se equilibrar. Ambos estão aqui mais roxos. Isso quer dizer que eles vão ficar numa coisa que a gente pode chamar aqui, entre aspas, de morno. Chegou no meio termo ali. Um passou calor, foi esfriando. O outro recebeu calor, foi esquentando. Isso acontecendo ao mesmo tempo. Isso quer dizer, então, que eles vão chegar a um consenso, vão chegar a um equilíbrio térmico. Essa é a palavra, esse é o termo exato. Então, quando você tem aqui, por exemplo, um recipiente adiabático, nossa, recipiente o quê? Adiabático? Mas o que significa isso? É basicamente uma garrafa térmica. Basicamente um isopor. O que eles têm em comum? São utensílios, são coisas que você usa para quê? Para poder isolar o que está dentro do que está fora. Eu não quero que o ar aqui ele atrapalhe. Eu não quero que o ar aqui mais frio esfrie o meu café. Então eu boto o café na garrafa térmica, porque eu vou conseguir isolar ele do ar. Eu não quero que a minha cerveja ou seu refrigerante faça o quê? Esquente, né? Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que manter ele no isoporzinho para quê? Para que ele se conserve ali o máximo possível sem interferência do ar mais quente a sua temperatura. Então ele vai se manter mais frio. Ou seja, o recipiente adiabático nada mais é do que um recipiente que isola do meio externo. Quando você coloca dois objetos, duas substâncias, materiais, em contato dentro do recipiente desse, a gente garante o quê? Que ele vai estar trocando calor entre A e B. Só A e B estão trocando calor. Não tem interferência de meio externo. Então, o ar que está aqui fora, ele não conta. Tá? Então, é só entre A e B. Vamos supor que o A ele era mais quente do que o B. Então vamos supor que esse A ele deu, ó, ele está dando calor para quem? Para o B, para chegar no equilíbrio térmico. Vamos supor que esse A perdeu aqui, ó, 200 calorias. Se o A ele deu 200 calorias, quem pode ter recebido essas calorias? Se não tem ambiente externo, não tem mais ninguém, não tem C, não tem D, só o B pode ter recebido. Então, vamos colocar aqui que o B ganhou 200 calorias. Agora repara numa coisa. Se a gente fizer a soma do que o A perdeu com o que o B ganhou, me diga, quanto que vai dar isso? Isso vai dar 0. Ué, 0? Claro. Se um perdeu 200, o outro ganhou 200, se você somar, quanto que é 200 menos 200? 0. Então isso quer dizer que quando você pega o calor de A e soma com o calor de B, isso vai ter que dar 0. Isso corresponde ao equilíbrio térmico. Porque não há perda de calor aqui. Não tem ar, lembra? Não tem ar. Aqui o que você vai ter é esse cara deu para esse. Então esse perdeu 200, ganhou 200, acabou. A soma dos dois tem que dar 0. Ah, mas se tivesse aqui C,
D, mais objetos aqui dentro. Beleza, um ia trocar calor com o outro, um ia dar calor para o outro, um ia perder calor para o outro, um ia ganhar do outro, e no final das contas, o somatório de tudo daria quanto? Zero. Por quê? Porque não perdem calor para o ambiente. Então, as trocas de calor sempre vão tender a dar zero em sua soma, no seu somatório. Então, o somatório do calor vai dar quanto? Zero. Bom, qual é a temperatura final da mistura de 200 gramas de água a 20 graus Celsius com 800 gramas de água a 80 graus Celsius? O calor específico da água é C igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Vamos lá. O que você tem que observar aqui de importante? A gente tem a primeira porção de água, que é essa daqui. Vamos chamar de M1. M1 são as 200 gramas. A temperatura inicial da água, quanto que é? Dessa primeira porção de água. Vai ser 20 graus Celsius. Quando a gente vai para M2, o M2, a gente sabe que são 800 gramas. Por quê? Porque é a outra porção de água. E a gente sabe que essa outra porção de água tem o quê? Tem uma outra temperatura inicial. O que tem em comum entre eles? O que tem em comum é que a gente sabe que para os dois casos, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, que o calor específico é igual. Por quê? Porque ambos são água. Então, a partir disso, o que a gente vai fazer? O que a gente aprendeu? Que o somatório, vou chamar de Q1 mais Q2, ou QA mais QB, tanto faz. Vai dar zero. Tem que dar, porque se um deu calor, o outro recebeu e acabou. Fim de papo, vai ter que dar zero. O nosso objetivo aqui é fazer o quê? É usar o que a gente aprendeu, Q igual a MC delta T, para chegarmos até a temperatura de equilíbrio térmico entre os dois. Então vamos lá, ó. Quem é o Q1? Q1 é M1 vezes C, que é igual para os dois, vezes delta T. Claro, desse 1. E depois? Depois a gente vai ter a soma. Essa soma, ó, mais M2 vezes C, que é igual para os dois, ambos são água. Se não fosse água, se fosse álcool, aí seria outro valor, seria tipo 0,6. Você teria que colocar 0,6 no lugar. Delta T2. E isso vai dar quanto? A gente já sabe. Vai dar zero. Pô, mas e se tivessem 3 elementos? Aí seria Q1 mais Q2 mais Q3. Você teria que continuar, ia ser um negócio maior. Teria M3 vezes C vezes delta T3. Tá? Mas se foca em cada parte. Temos duas porções de água, uma de 200 e uma de 800. Estamos montando exatamente isso aqui. Então agora a gente vai continuar. M1. Bom, o M1 ele tem quantos gramas? 200. Qual é o calor específico da água? 1. Delta T1 é a temperatura final. Que temperatura é essa? É a temperatura de equilíbrio. Afinal, tem que ser igual para os dois. Por quê? Porque ambos vão chegar numa temperatura de consenso, que é a temperatura de equilíbrio, menos a inicial. Quanto que é a temperatura inicial? Aqui, ó, da primeira porção de água. 20 graus Celsius. Aí a gente faz o quê? Soma com o quê? Um vermelhinho aqui que vai ser a massa, ó. A massa da segunda porção de água, que é uma massa maior, ó. 800 vezes. Lembra? O calor específico é igual para os dois, porque ambos são água. Eu falei, se fosse álcool, você não colocaria 1, você colocaria 0,6 e continuaria a conta do mesmo jeito. Então isso não interfere em nada. Como aqui é água também, fica mais fácil, a gente coloca 1. E vamos colocar temperatura final menos a inicial. A inicial aqui, ó, na segunda porção de água, ela já começa muito quente, começa com 80. E a gente vai ter aqui agora, então, que
tudo isso tem que dar sempre o quê? Não pode esquecer disso. 0. O objetivo da questão é achar a temperatura final de equilíbrio. Então, está interessado em achar quem é TF, que não por acaso tem que ser igual para os dois. Por quê? Porque são temperaturas equivalentes, de equilíbrio. Quando os dois se misturarem, eles vão chegar a uma temperatura qualquer. 30, 40, 50, não importa. Vai ser igual para os dois. Então, vamos lá. Continuando. 200 vezes 1, 200. Então, não interfere em nada. Então, a gente vai ter aqui 200 TF menos 20 mais 800. Ó, 1 não serve para nada. Já vamos eliminar ele. Vamos deixar 100 para ficar mais fácil de enxergar. TF menos 80. A gente sabe que isso tudo vai ser igual a 0. Bom, lembra daquele negócio chamado chuveirinho? Lembra disso? Vou até botar para você aqui, ó, uma cor diferente. Lembra que você pega esse, multiplica por esse, depois pega ele e multiplica por esse, não esquecendo do sinal. Então ficaria tipo assim. Quanto que é 200 vezes TF? Bom, número com letra vai dar 200 TF. Qual é o sinal que está aqui? Menos 200 vezes 20. 2 vezes 2, 4, 0, 0, 0. 0, 0 e 0. Depois, mais o quê? Chuveirinho. Que a gente também chama de quê? De distributiva. Aplicando a distributiva ou fazendo o chuveirinho, ó, 800 vezes TF, repete o sinal e depois 800 vezes 80. Do mesmo jeito que o anterior. Então aqui, ó, vamos lá. 800 TF menos 800 vezes 80. 8 vezes 8, 64. 0, 0, 0, 0, 0, 0. E isso vai ser o quê? E isso vai ser igual a 0, como sempre. O que a gente faz agora? A gente joga número para um lado e número com letra para o outro. Então vamos deixar desse lado, ó, número com letra. Quem são número com letra aqui? Vamos tentar discriminar, ó. Número com letra. Número com letra. Número com letra. Número puro, não esquece do sinal. E número puro. O que a gente vai fazer agora? Vamos deixar aqui então, ó, o 200 TF à esquerda. Vamos manter quem? O 800 TF. Por quê? Bom, porque basicamente ele tem letra também. Então, mais 800 TF. E agora? Bom, e agora a gente pode colocar o igual, porque a gente vai passar para o outro lado quem tem só número. Então, quem aqui tem só número? 4.000, ele vai para o outro lado? Como é que ele vai? Positivo. Só que ele não vai sozinho, porque o 64.000 também tem o quê? Ó, 64.000 tem o sinal negativo, então ele passa para o outro lado porque ele só tem número. E assim a gente consegue, ó, deixar bonitinho. Repara, agora a gente tem número com letra e do lado direito número puro. Então vamos continuar a conta. Vamos colocar aqui o seguinte: 200 TF mais 800 TF vai dar 1.000 TF igual 4.000 mais 64.000 vai dar 68.000. Como que você faz isso? Lembra? Entre o 1.000 e o TF tem uma multiplicação. O que você pode fazer aqui? Você pode pegar, então, esse 1.000 que está multiplicando e passar para o outro lado fazendo o quê?
dividindo. Então, o que você vai ter aqui agora é que o nosso TF, temperatura final de equilíbrio, é igual a 68.000 dividido por 1.000. O que você pode fazer agora para dar uma moral aqui? Bom, corta 0, 1, 0. 0, 1, 0, 0, 1, 0. Vai sobrar o quê? 68 dividido por 1. Quanto que é 68 dividido por 1? Bom, eu faço agora. TF é igual a 68 graus Celsius. Essa é a resposta. O que quer dizer, então, que a gente tinha uma porção de água a 80, que misturou com uma porção de água a 20, e dessa mistura a gente passou a ter 68 graus Celsius. Por que ficou mais próximo daqui de 80? Bom, porque você tinha uma porção de quanto? De 800 gramas. Muito mais do que uma porção de 200 gramas. Por isso que tendeu a ficar uma coisa mais próxima de 80 que de 20. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido e estude bastante.